Hoje só se fala no Mounjaro. Primeira vez que a gente teve acesso à tizepatira, que é a substância do Mounjaro, foi em 2018. Então hoje a gente já está falando de substâncias que vão ser lançadas em 2032. Todo o envelhecimento ele se dá por uma exposição de diversos fatores. Sim. De estresse, alimentação, sono, ingestão de álcool e criando estratégias. Hoje a gente vai conseguir chegar aos 100 bem. Quando a gente buscar ajuda, primeiro esteja consciente da sua responsabilidade consigo. Não tem como você abandonar as suas versões. Não tem como. A gente tá hiperconectado e totalmente desconectado de si. Em momentos estou aqui misturando erva, fazendo um banho, fazendo um chá e daqui a pouco eu tô gerenciando 4 inteligências artificiais. O que eu tô aprendendo e isso tem sido transformador é tocar o foda-se. Maravilhoso. Lindo dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao novo programa do Plugado Podcast. Esse é o Viva Plugado. Meu nome é Marcelo Posetti e eu decidi abrir esse espaço para falar de viver bem do nosso jeito, sem fórmulas mágicas, sem rótulos. A ideia aqui é inspirar e não só você que está aí assistindo, eu também quero me inspirar. E não se esqueça, ativa o sininho, dá o seu like, fortalece o canal e ajuda a gente a crescer. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre longevidade, sobre medicina integrativa, sobre transformação humana. Muito obrigado por estar aqui hoje, meu grande amigo Theo Ebert. Muito obrigado. É um prazer, uma honra poder estar aqui com você, poder compartilhar um pouco sobre o pensar, a forma de trabalho e principalmente que eu digo que é uma construção de formiguinha, que é a junção entre o conhecimento científico com as sabedorias ancestrais, é a gente levar o conhecimento do ser humano para outro patamar, onde a gente entende sim que as coisas têm manifestação no corpo físico, mas também no mental, no emocional e no energético. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por poder abrir esse espaço que tenho certeza vai inspirar e vai motivar muitas pessoas a um processo de autotransformação e de autonomia frente à sua saúde. Parabéns. Essa é a ideia, eu estou muito grato por ter você aqui. Antes de te apresentar e te falar quem é o Theo Ebert hoje, profissional, eu queria, como já é de praxe aqui no programa, eu queria que você primeiro me dissesse quem hoje está Theo Ebert. Cara, hoje eu estou como um pensador, acho que muito mais do que só como um médico. Eu trago consigo a possibilidade de anos dentro da medicina em desenvolver pesquisas, em desenvolver pensamentos críticos frente a muitas tendências que a gente tem da sociedade quando o assunto é saúde, é bem-estar, é longevidade, é performance. Porque a internet ela trouxe a possibilidade da gente se informar e ao mesmo tempo nos trouxe também a opção da gente ter acesso a muitas coisas que não são verdadeiras. Então é tudo muito de tudo, onde as pessoas de maneira geral, a população de uma maneira geral, tem acesso à informação, mas nem sempre elas são de qualidade. E cabe a nós, pesquisadores, profissionais sérios, a trazer uma luz frente às possibilidades reais que a gente tem para uma sociedade quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em bem-estar, quando a gente fala em qualidade de vida. Então, hoje, eu digo que eu gosto de juntar peças. Eu sou um exímio montador, um faxineiro profissional, porque eu adoro trazer essa visão do entendimento do corpo e saber onde a gente precisa limpar e reorganizar. Eu brinco que eu gosto de que as pessoas cheguem para mim, às vezes nem sabendo que eu sou médico, ou sabendo que eu posso ser alguém que pode, junto com você, juntar peças ou conectar pontos que antes não eram observados ou até mesmo não faziam sentido. Então eu gosto de brincar que eu sou um alquimista.
Eu gosto de trazer essa visão de alquimia, de junção, de trazer a ciência e trazer o peso, sim, científico de todos os estudos e respaldos, olhando muito para o futuro, mas respeitando o nosso passado, né? Porque antes de nós vieram muitas e muitas gerações que trouxeram uma bagagem muito grande e muito enriquecedora para os nossos dias atuais, né? Então, acredito que a gente vive uma era, nós somos da mesma geração, onde a gente passou do analógico para o digital, e mais do que nunca a gente está evoluindo através da inteligência artificial. Então, cabe a nós, a nossa geração, a conectar esses pontos, a utilizar todos esses avanços tecnológicos para que a gente possa também evoluir. Então, é muito... acho que a gente vive uma possibilidade de integrar. Legal que você tem essa visão de misturar as coisas, de complementar, de integrar as coisas, né? Eu até fiz uma colinha aqui de uma visão que eu tenho sobre você. O Theo é um médico que tem uma abordagem integrativa, que olha para o corpo, para a mente e para a energia como um todo. Então eu gosto muito disso. Eu tive a alegria de te conhecer há uns 10 anos atrás, a gente estava até falando sobre isso agora. Muita coisa mudou de lá para cá, a gente teve trocas... Nós mudamos, né? Muito, e para melhor. Sim. Né? Eu acho que muita coisa mudou, mas eu queria puxar um pouquinho mais atrás, agora. Da onde é que veio essa ideia de cuidar de pessoas, Theo? Isso vem lá de trás, com certeza. Eu queria conhecer essa história que eu não conheço. Eu queria contar Isso para mim é interessante, né? Porque a gente está vivendo, já que a gente está aqui, o Plugado, então a gente está conectado com tudo, inclusive com todos os nossos sistemas que a gente vive. E hoje um dia de eclipse. Hoje? Um dia de alta densidade energética que a gente está, né? Especial quando a gente falou o terceiro, né? Sim. Número 3, a junção, a tríade de tudo. E eu acredito que nós, seres humanos, ainda somos muito limitados. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho sou do Nordeste, sou de Natal, eu venho de uma família pobre, onde meu pai era caminhoneiro analfabeto, minha mãe dona de casa, boleira, onde nós somos em 3 filhos. Eu sou o caçula, com 39, minha irmã acabou de fazer 50, meu irmão 49. E uma coisa que meu pai e minha mãe sempre buscou nos proporcionar foi educação. Isso eles traziam, porque meu pai não teve acesso, minha mãe teve acesso, ela estudava, de formação ela é pedagoga, então tinha isso muito alicerçado, que através da educação a gente poderia mudar a nossa realidade, e eu via muito isso. Então, desde quando eu me entendo de criancinha, eu já tinha esse senso de responsabilidade de ter que estudar. Então, eu trouxe comigo muitas das questões do assumir a responsabilidade, do ter o compromisso de estudar e estar ali. Tanto que quando dizia assim, tem que estudar, eu não estudava. tem essa questão. Então, era muito... era minha obrigação e meu dever, porque eu via que meus pais faziam tanto esforço para aquilo, o mínimo que eu poderia retribuir é ser um bom aluno. O melhor aluno eu não era, que eu fazia montinho, eu era bagunceiro, bastante. Fui uma criança, adolescente obesa. Desde criança eu já sabia que eu era gay, mas eu cresci com o pai e a mãe, até por uma própria questão de cultura, onde dizia que preferia ter um filho marginal drogado que um filho viado. Uau. Eu sempre soube que eu era gay, então isso acabava se somando. Então eu cresci me escondendo, e muitas das questões que eu vinha apresentando como ganho de peso estavam relacionadas a essa não aceitação e esse mal entendimento de todo o meu entorno. E quando eu tinha 9 anos, todo esse conflito já se tornava muito, muito latente. E
a gente eu venho de uma família também muito católica. Eu acho que estruturalmente o Brasil vem desse alicerce, né? De religião, de rezar e de ir para a igreja e de ter valores muito incrustados da família e tudo mais. Então a gente ia. Só que eu era diferente. Eu sonhava, eu era muito inquieto, eu tinha uns amiguinhos imaginários e ao mesmo tempo que eu me fechava por eu saber quem eu era, mas eu não podia mostrar quem eu era, juntava com essa questão do emocional, da mente. E um belo dia dessas conversas, minha família começou a se incomodar. Entre os 9 e 11 anos, aquilo ficou cada vez mais latente. Então eu virei muito bagunceiro no colégio, era muito. E aí minha família decidiu levar em médicos, aí ia levando, ia no médico, no outro, e aí depois pediu uma ajuda pro meu tio. E aí foi quando eu conheci uma médica, e aí ela pegou, peraí, deixa eu conhecer esse menino. E ela pediu para passar uma semana me levando todo dia lá. Aí minha família, não tem como fazer isso, porque não tem condições de pagar. Ela falou, não vou nem cobrar, só quero que vocês tragam ele todo dia aqui, que eu quero entender um pouco sobre. Quando foi na segunda-feira, chamou de novo a família, na época foi minha tia, e aí ele fez, olha, ele não tem nada de esquizofrenia, ele é um menino mais sensível, onde ele tem uma percepção de energia um pouco maior que as outras pessoas ao seu entorno. Então, não sei se você já ouviu falar sobre mediunidade. Então, ele é uma criança médium. Ele também ele é autodidata. Então, muitas das coisas do colégio, ela é uma neuropediatra. Uhum. No colégio, precisa passar antes para poder não ter nenhum descompasso durante as aulas, tudo mais. Ela orientou. Minha família achou aquilo meio estranho. E aí ela pediu para que me levasse num centro espírita, chamado Casa do Caminho, na época. E aí eu fui, entrei lá, e aí eu já comecei a entender, comecei a estudar, e fiz o estudo da doutrina espírita, o estudo mediúnico, e assim foi quando eu adentrei nos estudos da espiritualidade. Isso para minha família era um pouco chocante, porque vinha de uma família católica e vendo com algumas questões do espiritismo naquela época, mas para mim era um lugar extremamente confortável. E assim foi. Quando o tempo foi passando, quando eu estava dos 14 para os 15 anos, eu ainda era bem gordinho. E aí eu queria emagrecer. Na época, minha irmã tinha sido Miss Rio Grande do Norte. Então tinha aquela coisa, e eu era o patinho feio, eu crescia com aquela coisa assim, você não é bonita, e isso e aquilo, e aquilo me batia muito. Eu precisava emagrecer, e aí eu deixava de ir pro colégio para ir para uma academia de bairro, com os professores lá, comprei anabolizante, comprei remédio para emagrecer, e aquilo começou a ser uma paranoia na minha vida, e eu comecei a ter aquilo, eu não estudava, não fazia mais nada. Eu fui, de fato, emagrecendo, minha imunidade foi baixando, e aí eu comecei a ter umas dores de cabeça, aí me levaram no hospital, eu não queria dizer o que era, disse, enxaqueca, é gordo, comeu demais e alguma coisa tá passando mal. E isso foi até chegar a um ponto onde eu tinha dores de cabeça lacinantes. Eu entrei em coma e fiquei em coma. Aí foi quando me levaram para o hospital e me diagnosticaram com meningite fúngica. E aí eu tive uma meningite fúngica. E aí foi um divisor de águas, porque disseram, pelo tempo que se passou, quase um mês para poder, eu fiquei tendo isso. Vai ficar com sequela, isso e aquilo. E não foi, graças a Deus. Na mesma época, estava lá toda a minha família. Foi uma forma da gente se unir pela dor, porque eram muito separados. Nesse mesmo ano, minha avó, nos exames de rotina, que morava vizinha à minha casa, descobriu que estava com câncer, já estava com metástase, teve que fazer cirurgia, botar bolsinha de colostomia.
No mesmo ano, meu pai, numa festa de Réveillon, a gente comemorou, aí do nada começou a sentir uma dor. Foi para o hospital, passou 3 meses, era um câncer de fígado, veio a falecer. E aquilo movimentou ainda mais a família. Minha avó, que era mais idosa, estava lá, estava viva. Meu pai tinha 46 anos na época. E aquilo movimentou muito. E foi naquele momento onde eu pensei que eu pudesse ser médico. E foi ali quando eu vi a possibilidade de eu cuidar de pessoas. Porque antes eu queria ser ou mágico, que legal. eu queria trabalhar com experiências. Eu queria surpreender, eu queria fazer as pessoas que estivessem esperando que eu fizesse uma coisa, eu ia fazer outra e ia surpreender. Isso eu sempre quis. E não que não se tornou um pouco hoje, né? Pois é, hoje é uma das coisas que eu mais gosto, que mais me motiva. E aí foi muito louco, porque aí quando aconteceu isso, depois minha avó ficou dormindo no quarto comigo, ela com a bolsinha de colostomia, a gente acompanhou, depois ela veio a falecer, e foi justamente no ano que eu tinha que prestar vestibular, e aí eu passei numa universidade chamada Universidade Potiguar, não tinha condições de pagar, porque era a primeira turma da universidade particular, só que minha irmã, ela se juntou com o parceiro dela, e aí pagou a primeira mensalidade, e aí foi aquilo. Coincidentemente, aquela médica que tinha me ajudado era a diretora do curso, que era a doutora Graça. Coincidente ou não, né? A vida, e aí ela estava falando justamente qual era o grande objetivo dela no curso de medicina, que era humanizar o ser humano, que era criar novos médicos com uma visão muito mais ampliada da medicina no cuidado, no aprender a ouvir, no aprender a ver além. Tanto que uma das matérias que tinha na grade era medicina, arte e espiritualidade. Era como a gente entendia o mundo para poder saber quem era o ser humano que estava na sua frente. E aquilo para mim foi muito transformador, porque foi ela que me ajudou a pagar o curso de medicina. Eu hoje sou médico graças à minha família e graças a ela. Eu tenho muito a agradecer, eu falo com ela sempre sobre isso. E quando eu me formei, e ela estava lá junto comigo, porque não existia essa coisa ainda na época vou fazer, porque antes tem a missa de formatura, tem culto, não sei o quê, e a gente fez a primeira palestra espírita, e foi muito especial. Eu me emociono, porque quando a gente foi falar sobre isso, e quando antes dela me ajudar a pagar o curso de medicina, ela me levou de novo num centro espírita, e ela pediu para conversar com o dirigente da casa, chamava Herculano, e ele estava numa sala, e aí estava de costas, e aí de costas mesmo ele falou: todos podem ter os mesmos livros, os mesmos professores, frequentar as mesmas aulas, mas é nessa vida que você vai ser médico. Aí ele virou, olhou para mim e fez assim: qual é a sua dúvida? Arrepiei. E aquilo para mim, na época, não fazia tanto sentido, sabe? Porque eu achava que era muito mais por ego, sabe? Para eu me provar, porque era um menino pobre, gay, querendo se provar e ser aceito por uma família, por uma sociedade, e aí encontrou na medicina uma alternativa para essa aprovação. E quando eu entrei em medicina, eu me descobri médico. Que legal. Sabe? E eu sempre tive isso, eu sempre tive apoio dos meus professores, da doutora Graça, por ter essa visão. Então eu sempre fui muito inquieto. Eu estava ali, eu tinha que estudar antes das coisas acontecerem, para quando eu estivesse na prática eu estar lá. Eu queria ouvir, eu queria ajudar. E quando eu me formei, que eu achava que eu ia trabalhar, ia ser cirurgião e tudo mais, e foi quando novamente a espiritualidade ela veio e ela me trouxe essa oportunidade de ampliar a minha visão e entender que muitas das vezes o que a gente manifesta no físico, ela nasceu no emocional, no mental, no energético, fruto das nossas relações, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. E quando eu comecei a fazer isso em 2012, era tudo muito novo, né? Sim. Era charlatanismo, né? Você falar que as suas emoções influenciavam na sua saúde digestiva. Nunca ia bem. Que
você poderia não tomar um medicamento quando você priorizasse sua alimentação. Não era palpável, né? Não era aceitável que um reiki pudesse, de fato, contribuir para o seu equilíbrio físico e aumentasse a sua expectativa de vida quando você tivesse um câncer. Que um processo meditativo fizesse com que você aliviasse o estresse e pudesse melhorar suas dores. Então era tudo muito novo, e eu muito novo, tendo que se provar e ao mesmo tempo vivendo uma espiritualidade. Então já não estava mais sendo só estudando a doutrina espírita. Eu já tinha adentrado no umbandismo, já trabalhava, já amava a pagelança, que eu cresci com minha avó super Caxias ali da igreja, mas ela pegava as plantinhas dela e rezava, e aquilo para mim era fascinante. E quando eu me vi a possibilidade de estudar aquilo e trazer isso para minha prática clínica, nossa, aquilo foi transformador. E aí fiz todo o estudo da Umbanda, e aí na minha inquietação eu fui para a África, deitei para santo, me iniciei no candomblé, depois me iniciei em Ifá, e aí quando em todo o meu processo também de estudo dentro da medicina, que na época eu fui fazer medicina tradicional chinesa, Ayurveda, antroposofia, porque eu queria entender, sim, por mais que eu estudasse energia, eu sou muito cabeçudo, então eu queria, cara, quero estar aqui, quero palpar aquilo, e de fato a ciência me trazia algumas limitações, mas também me abria muitas portas para explicar para pessoas muito céticas que muito daquilo que ela estava sentindo poderia ter nascido fruto da sua mente. E isso para mim foi muito enriquecedor, sabe, assim, essa possibilidade de chegar e de fazer essa união, de fazer esse cuidado, né, de não só chegar e pegar um exame e dizer, você tem aqui um problema na sua tireoide, toma esse remédio e acabou. Não, tá. O que é que existe por trás, né? Vasculhar, sabe, assim, e costurar, né, histórias. Acho que juntar, né? Então, hoje, essa possibilidade de cuidar de pessoas vem muito daí, né? Vem muito desse estudo. Quando eu comecei a estudar Umbanda, na época, em 2013, eu fui para a Califórnia. E aí foi quando a gente começou a estudar ABS. Então, imagina, em 2013, né? Era tudo mais difícil, tudo droga, era tudo não podia falar e tudo mais. E aí foi quando a gente começou a desenvolver os estudos com os psicodélicos. E o Brasil, de fato, é um polo muito, muito, muito promissor e muito rico nessas substâncias e nessas possibilidades de cultura, porque a gente tem uma cultura indígena que detém desse conhecimento das medicinas, que faz com que a gente tenha a possibilidade de unir com uma medicina tradicional e criar pontes, não muros, né? Dizendo que um é certo, o que é errado, mas criar pontes. E lá fora já se vê essa possibilidade de você estudar ayahuasca e sim ter como opção terapêutica, que é hoje a grande realidade, né? Sim. Então imagina, a gente está falando isso em 2013, a gente está aqui em 2025, 12 anos se passaram e muitos estudos eles já mostraram a eficácia de tudo isso, né? Eu acho que a gente já está no campo de aplicabilidade. Sim. E de liberação e de educação de novos profissionais e de uma sociedade para uma nova era de conhecimentos e sabedorias, que é aquilo, só para a gente concluir isso, que era aquilo que eu estava falando, né? A gente tem a opção, sim, de toda a base científica, a gente tem hoje todo o respaldo científico, que você colocar no PubMed ou em qualquer periódico científico, você consegue ter uma base muito forte e estudos muito sólidos sobre tudo isso que a gente está falando, mas a gente também tem a possibilidade e o recurso de acessar sabedorias ancestrais através de povos originários, cara, que isso é engrandecedor. Sem dúvida. Que bela história, fico muito feliz de ouvir essa história tão profunda agora
E agora eu me sinto muito mais seguro na sua mão, mais, porque eu já me sentia. Agora, juntando isso tudo, eu fico muito feliz a gente tá tendo essa troca aqui, meu amigo. E aí, depois você se especializou, qual foi sua especialidade médica? Uma das coisas que, quando eu queria ser cirurgião, e aí depois, quando eu vi, cara, não é cirurgia que eu queria fazer, e aí eu fui fazendo as especializações, aí eu não fiz residências, né? Eu fui fazendo especializações. Então aí eu fui estudar endócrino, mas eu não queria tratar, não queria dar remédio, porque eu já tinha visto isso, que ali o problema, vou no endócrino para emagrecer, aí me dava um remédio, eu não entendia. Por exemplo, a minha situação não era porque eu estava ali com uma compulsão, porque, cara, eu não processava bem minhas emoções. Então, assim, o médico chegava, olhava, não tinha nada no exame, me dava um remédio, uma anfetamina, seja lá o que for, e eu piorava. Uou. Aí peraí, mas eu quero estudar isso. Aí eu fui fazer medicina esportiva, porque, eu gosto de treinar, eu gosto de esporte, e na época eu estava morando no Rio de Janeiro, mas eu não queria trabalhar dentro de centros esportivos. Então, era uma coisa que era muito mais ligada a lifestyle. E aí fui fazer nutrologia, mas na época a nutrologia era muito pautada em contagem de calorias. Eram uns alimentos, era uma comida muito vazia. Era na época daqueles biscoitos de água e sal, onde você tem que comer 2, 3, era uma castanha, tudo aquilo. E aí, quando eu me vi na possibilidade de ir para fora e fazer um curso de medicina funcional, esse é o meu caminho. Peraí. A gente está descobrindo a raiz das questões. Peraí, como é que o meu corpo funciona? E nada mais é do que você voltar para uma das matérias bases dentro das escolas médicas, que é a fisiologia. É o entendimento do funcionamento do ser humano. E aí você ir criando conexões para poder estabelecer possibilidades diagnósticas. E aí eu fui estudando. Aí nessa época foi quando eu comecei a estar mais intenso também na minha parte espiritual. Aí foi quando eu fui estudar medicina tradicional chinesa, Ayurveda, antroposofia, porque eu queria trazer esse conhecimento. Eu não queria, por exemplo, fazer medicina tradicional chinesa para fazer acupuntura, mas eu queria entender os pontos que manifestavam alguma cristalização de emoções. Eu queria fazer Ayurveda porque eu queria entender em que momento de vida a pessoa estava, que manifestava certo dosha, e a combinação de certas ervas e certos temperos que faziam com que você modificasse ali o seu comportamento e ajudasse a sua saúde. Eu queria fazer antroposofia porque eu acredito que nós somos feitos de fases e ciclos, e a antroposofia fala justamente sobre isso, sobre ciclos, sobre os setênios, sobre os momentos de vida, os aprendizados em cada momento de vida. E por último eu fui fazer gastro, que é o que eu mais amo, e eu acredito que toda a nossa capacidade digestiva, ela reflete o que a gente tem por dentro. E se a gente, hoje, que é um conceito que vai muito além da medicina Ayurveda, né, que é, você é o que você come, na realidade você é o que você come, como você digere e de que maneira você excreta. Então isso é muito mais profundo. Sim. Então hoje, quando as pessoas chegam para mim, você é o quê? Cara, sou médico. Não gosto nem de dizer que é uma especialidade. Exato. Né? Que é justamente, às vezes, você tá com. O seu cabelo está caindo porque você está com uma questão intestinal. Você não está dormindo porque seus hormônios estão desregulados. É um quebra-cabeça mesmo. E eu gosto disso. Eu gosto das coisas que me desafiam. Que é aquilo que eu falei lá do surpreender. Às vezes, quando eu pego um paciente que me estimula e quando a gente olha ali, peraí. Acho que a gente pode ver algo que ninguém ainda está vendo. E é isso que, para mim, é o que mais me motiva. E eu tive essa experiência com você, porque eu cheguei lá com alguns problemas e você analisou de formas que talvez a minha irmã, que é especialista enfermeira, já tinha lido os exames de outra forma. E eu falei, não. Eu vou ouvir o que o Theo tem a dizer e realmente a gente resolveu problemas ali de uma maneira que um olhar mais apurado que você Sim. teve aí. E eu acho que é muito uma questão que a gente precisa entender quem é a pessoa, né? Você não pode se resumir a um diagnóstico, sabe? Chegar, você tem uma depressão. Tá, o que existe em torno dessa depressão? Porque existe momentos, sim, que é necessário você tomar um medicamento, mas existem outros, não.
Sim. E é justamente esse lugar que a gente precisa permear, né? Eu acho que treinar profissionais e aguçar a visão e principalmente treinar os ouvidos a poder entender o que é que existe por trás daquela queixa, né? E isso que é o principal. E hoje você se considera um especialista em longevidade, então? Esse assunto é algo que me fascina muito, né? Então, 39, minha mãe fez 70 anos, sexta-feira. Meu pai chegou a falecer muito cedo, aos 46 anos. Hoje, a maioria dos meus pacientes, eles giram acima de 50 anos. Então, é algo que me fascina nessa possibilidade que a gente tem não só de viver mais, mas viver melhor, né? Hoje eu estou junto com um grupo de médicos onde a gente atua em pesquisa no mundo. Então a gente desenvolve tanto novas tecnologias como novas substâncias que contribuem para esse conceito do health span e life span. Então, muito mais do que viver mais é viver melhor, né? Sim. E se você chegar para mim e dizer assim, Theo, e aí, o que é que hoje as pessoas estão... O que é que se mais pesquisa? Primeiro, mobilidade, preservação de massa muscular. Cara, isso é primordial. Não consegue, por mais que a gente desenvolva substâncias que possam vir a contribuir para uma falta de exercício que você tem no seu dia a dia devido à sua rotina corrida, não vai substituir, por exemplo, uma musculação, uma preservação da sua massa muscular. Então, hoje, um dos principais parâmetros para a gente pensar em longevidade é você preservar a sua massa muscular, você aumentar a quantidade de músculo. E isso através de exercício resistido, é musculação. Outra coisa fundamental, que isso é algo que é muito explorado, é saúde mental. É o quanto você vai preservar a sua capacidade cognitiva, a sua memória, seu foco, sua atenção. Isso, assim, é primordial. Ainda mais com o avanço que a gente está tendo das doenças mentais, o avanço que a gente está tendo de doenças neurodegenerativas, como demência, Alzheimer e Parkinson. Então, você já consegue, sim, trilhar e planejar uma longevidade saudável, né? Uma longevidade onde você consiga ter qualidade. Eu vi um vídeo desses da internet, até de um grande amigo meu, que é meu advisor, o Carlos Ferreirinha, onde ele postou lá e falava que era uma nota de um jornal de anos atrás, que falava, carro invade casa e mata velhinha de 42 anos. Cara, imagina, velhinha de 42 anos, a gente está falando pouco tempo atrás, onde de fato a expectativa de vida era muito baixa. E pessoas como a gente, assim, na faixa dos 40... É chamado de velhinho. Velhinho, o coroa. E quando hoje a gente vê, até a abordagem aqui, a gente fala da própria novela aí, o próprio Vale Tudo, com a Deborah Bloch, hoje esbanjando saúde e vitalidade e jovialidade aos 63 anos. Uau, onde traz para aquilo a mulher com libido, a mulher com desejo, a mulher com capacidade de decisão e jovial aos 63 anos. Então hoje a gente nós somos já uma geração que de maneira consciente e criando estratégias hoje a gente vai conseguir chegar aos 100 bem. Que de fato a gente já consegue restaurar tecido, de fato você já consegue reproduzir órgãos. Então hoje todo o envelhecimento ele se dá por uma exposição de diversos fatores. Sim. De estresse, alimentação, sono, ingestão de álcool, como você lidar com as emoções, o dia a dia. E isso vai expondo você a envelhecimentos diversos. Então os órgãos eles envelhecem de uma maneira muito individual. E é justamente isso que a ciência está trazendo. Opa, peraí, esse envelheceu mais rápido, então vamos fazer um novo órgão e vamos colocar ali. A gente tem hoje substâncias que conseguem ter a capacidade sim de restaurar a capacidade cognitiva. Tem.
Por quê? Porque nós somos uma geração, como eu tinha falado, onde a gente viveu uma transição, nós somos protagonistas de uma realidade. Nenhuma outra geração viveu isso, dessa transição do analógico para o digital e agora com toda a evolução da inteligência artificial. Então, o seu cérebro não teve a capacidade de se modelar para essa nova realidade. Por isso que existe um excesso de diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade, de várias queixas relacionadas a foco e atenção. Por quê? Porque, na realidade, nós vivemos um outro momento do mundo onde exige um novo comportamento. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, uma pessoa que entende que precisa se cuidar, que talvez seja até a grande maioria da população, e não faz ideia por onde começar, o que você aconselharia? Eu acho que a gente começa pelo mais simples. Acho que a primeira coisa é beber água. Belo ponto. Vamos beber água, porque tá aqui, ó. A gente esquece muitas vezes, né? Esquece. É o básico, é fundamental, é o principal, hoje, veículo, carreador de todas as funções metabólicas que a gente tem no corpo. Se a gente não tiver água, você pode usar a tecnologia que for, colocar a substância mais atual que tiver para dentro do seu corpo, você não vai conseguir absorver. A outra questão, comer comida de verdade. Cara, assim, não é viver de dieta, é você entender a necessidade do seu corpo. Comer comida, mesmo, comer comida, sabe? Que a gente vê aí vários alimentos ditos saudáveis, quando na realidade é cheio de compostos químicos. Então assim, comer comida, isso é o básico. Outro, dormir. O sono o primordial. O sono, ele desenvolve a capacidade de regenerar todo o nosso sistema nervoso central, com a possibilidade que nos dá de descansar, mas também de regenerar todas as nossas funções cerebrais e metabólicas, né? Então isso é essencial, dormir bem. E atividade física. Primordial, né? Atividade física. E eu não estou falando de você viver e se tornar um rato de academia, mas é você estipular tempos, sabe? Se movimentar. É isso, colocar seu corpo. Nós não fomos feitos a ficar parados como a gente tá. A gente tem que ter movimento. A gente tem que aumentar a nossa agilidade e destreza do que a gente tem. Então, eu acho que acredito que a gente pode começar pelo básico, sabe? Assim, que é acessível para todo mundo. E eu acho que aí a cerejinha do bolo, cara, é fazer algo que é muito, 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 muito comum e fisiológico, só que a gente desaprende com o passar do tempo, que é respirar. Respirar. Cara, sim. A respiração pode modificar todo o funcionamento do seu corpo. Pode lhe deixar muito mais alerta, vigil, disposto, mas também pode lhe levar para um lugar de calma, de tranquilidade. Isso através de todos os seus processos de respiração. Isso a gente vê através das meditações, isso a gente vê através das próprias técnicas de respiração, isso através do yoga, do estado de presença. Porque isso leva você para um estado de presença que é o nosso grande desafio, né, nos dias atuais, é a gente se fazer presente, estar presente. Exato. Acho que é isso. Quando a gente começa, isso são técnicas básicas, né, porque ainda existe aquela cultura de achar que a gente vai meditar e a gente não vai ter nada no pensamento e que o seu pensamento vai estar ali e ele vai estar calmo e que você não vai conseguir se centrar, e não é assim. É você começar aprendendo a identificar a entrada do ar, a saída do ar, a observar seu pensamento. Nossa, como meu pensamento está acelerado, como está agitado. Nossa, meu corpo está vibrando. Isso e aquilo. Só esse fato da gente começar a estipular, isso é fundamental. Me fez agora lembrar de uma técnica que era utilizada pelas Forças Armadas Americanas por muito tempo, quando se preparava antigamente para as guerras, que era a respiração ao quadrado. E muitos falaram do cubo, tudo, tem vários nomes, mas na realidade é onde você fazia movimentos de inspiração, onde você ia puxando tudo pelo nariz. Você fazia a inspiração em 4 segundos,
prendia esse ar dentro de você por 4 segundos, soltava em 4, permanecia o pulmão vazio em 4 e você fazia ciclos. Você repetia isso ao longo de 2 minutos. Isso fazia com que você aumentasse o seu estado de presença e sua capacidade cognitiva. Legal demais. De maneira muito rápida. Da mesma forma como existem várias outras técnicas que faz onde a gente consegue ter um aumento no nível de relaxamento, que é o que a gente chama de suspiro fisiológico, onde você vai e vai soltando o ar pela boca. Você faz um comando no seu sistema nervoso central a ponto de você ativar o seu sistema parasimpático a ponto de você relaxar. Isso a gente faz espontaneamente. Às vezes quando a gente está estressado, e aqui é o do saco cheio. Nossa, saco cheio, né? Dá seu corpo quando chega no limite, né? Exato. Para você não entrar em colapso. Nosso corpo é uma máquina muito sábia. Demais. Então a gente vive aí se adaptando, porque a gente vive em estado de luta e fuga. E aí é um equilíbrio. Esse equilíbrio que a gente sempre fala, né? Na realidade ele não existe. É um estado de oscilação cada vez mais onde a gente busca não ir para picos. Então é aqui. Porque quem pensa que vai ter uma linearidade na vida, né? Tá fadado à frustração. Total. Que não existe. Não existe estabilidade, né? Não existe constância. A única certeza é que tudo é inconstante. Total. E que as coisas estão mudando. E que nós somos responsáveis, né? Pelas nossas escolhas. Sim, sem dúvida. E toda vez que eu chego nas consultas, uma das primeiras perguntas que você faz é: e aí, como é que tá o sono? Você falou um pouquinho do sono. Sim. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa fala: tô com insônia, não tô conseguindo dormir bem, não sei o quê. E aí tem um monte de outras coisas acontecendo, mas acaba não levando, né, ligando uma coisa na outra. O quão importante o sono é para vida boa, vida tranquila, né? Ele é fundamental, né? Porque ele mascara ou ele revela uma série de alterações que às vezes a gente não chama atenção. Eu digo que um sono de qualidade ele é construído ao longo do dia, porque tudo depende da quantidade de substâncias e estímulos que você faz ao longo do seu dia. Porque a gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano. Então é o seu ciclo fisiológico de picos hormonais que são responsáveis pela liberação de outros hormônios. Então vamos dizer que de manhã, quando você acorda e desperta, você faz um pico de cortisol. Logo depois do almoço, onde você tem almoço, aquele cortisol vai baixando. No final da tarde ele aumenta. Quando o sol vai baixando, ele vai diminuindo, que é quando começa a liberação de outros hormônios, como a melatonina. Só que a nossa vida cotidiana e corrida, a nossa exposição de telas, os estímulos excessivos que a gente tem, faz com que esse ciclo ele se bagunce. Muito. Essa curva de cortisol, ela se altere. E isso vai se manifestar como uma depressão, crise de pânico, ansiedade. Às vezes, quando a gente chega nessa, não, eu tô com insônia, mas a gente precisa entender que tipo de insônia é essa. Você tem uma dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono, você tem um sono superficial, você tem sonhos vívidos, se você é uma pessoa que se mexe muito, tudo isso tem uma relação com toda a fisiologia do seu corpo. Então, assim, vou dar um exemplo básico. Então, assim, a dificuldade para iniciar o sono, possivelmente é uma pessoa, quando deita, começa a vir uma série de pensamentos e quer resolver todas as questões que ficaram pendentes ao longo do dia naquele momento. Então, são pessoas que têm um alto nível de ansiedade. Pessoas que acordam de madrugada são pessoas que, além de onde a gente traz até um conceito da medicina tradicional chinesa, precisa entender como é que está o fígado daquela pessoa, mas também são pessoas que têm uma tendência maior a terem depressão. Então, a abordagem é diferente. Então, um sono superficial, a gente precisa investigar processo digestivo, você não está fazendo algum refluxo, ou até mesmo ativação de bruxismo. Então, tem uma série de coisas que se manifestam no sono, e quando na realidade não nasceu no sono. Não nasceu, por exemplo, de uma alteração de liberação de melatonina, por exemplo, que é o hormônio tão fundamental. Tanto que hoje tem pessoas que começam a usar melatonina e o sono piora. Cara, porque na realidade não precisava dessa melatonina. Errada, né? Era o entendimento maior. E tem outras pessoas que precisam sim tomar melatonina, e aquilo dali é um cofator fundamental para, por exemplo, tratar depressão.
Porque hoje, melatonina é até um hormônio muito mal entendido, né? Que só se relaciona com sono. Mas ele é um neuroprotetor. Caramba. Ele funciona como uma proteção cerebral para evitar desenvolvimento de demência, Alzheimer e Parkinson. Então imagina. E se a gente for mais longe e fazer uma conexão mais profunda, onde a gente produz a melatonina, basicamente, é na nossa pineal, que é a nossa glândula mestra, que conecta com a gente, com a espiritualidade, com o nosso eu interior, que faz com que a gente estabeleça a conexão com as outras pessoas e com o ambiente que a gente está inserido, só que ela vem em um canal através do nervo vago, que começa da base da sua coluna. E hoje, o que é que a gente mais vive? A gente está hiperconectado e totalmente desconectado de si. Então, meu amigo, isso, quando a gente fala de sono, a gente está falando de algo muito profundo. E agora me fez lembrar até de uma questão. Eu lembro quando eu era criança, e aí minha mãe principalmente dizia assim, pobre não dorme, tem que estudar, tem que trabalhar. Eu achava para mim, dormir uma perda de tempo fundamental. Acho que tanto que eu tenho cheio de cabelo branco por causa disso. Hoje, nossa, se eu passar 2 noites sem dormir, minha imunidade já baixa, eu já fico cansado, já fico angustiado, já altera, aí eu já quero comer besteira, e aí vai, é um ciclo vicioso, né? Total. E como que o Theo hoje consegue, você falou muito de equilíbrio, sobre respirar, sobre a presença, e como o Theo hoje, com essa agenda corrida, cheia de coisas para fazer, consegue encontrar esse equilíbrio e estar bem para cuidar de pessoas? Isso é um desafio, então. Eu acho que o meu maior desafio, sabe o que é? É ser coerente. Assim, meu maior desafio. Acho que é uma coisa que eu mais busco, sabe? Porque hoje é muito fácil você ter uma oratória boa, né? Hoje é muito fácil você convencer alguém sobre algo, mas você viver, cara, assim, é muito difícil, sabe? E uma das coisas que eu prego, e quando eu criei o Instituto, eu alicercei muito esse pilar, que a gente precisa cuidar, nós somos pessoas cuidando de pessoas, e a gente precisa viver aquilo que a gente faz. E isso é a minha grande busca, sabe? Tem coisas que hoje são negociáveis para mim e outras que não são negociáveis. Então, assim, o sono é algo inegociável para mim. Abro raríssimas exceções, como foi, por exemplo, final de semana passada, onde eu tinha uma aula para dar e aí era aniversário de 70 anos da minha mãe, então eu tive que pegar um voo de madrugada, mal dormi, e aí tinha que vir para um aniversário aqui em São Paulo, da filha de um grande amigo meu, e tava tudo certo, ali foi uma exceção. Agora que eu tô meio que trabalhando em outro fuso, que é no fuso de Paris, onde tá 5 horas para frente, então tem horas que vai e prejudica, só que aí eu compenso do outro lado. Aí eu faço a utilização de alguns adaptógenos. E aí para me manter bem. Equilibrar. Então isso. Atividade física. Isso para mim, assim. Eu tô fazendo ali força, eu não tô só fortalecendo o meu corpo. Eu tô fortalecendo minha mente. Nossa. Aquilo dali controla meu nível de ansiedade. Me dá um estado de consciência e presença, assim, fundamental. Faço minhas infusões. Quando você vai, você vive isso também. Isso é primordial, principalmente para a saúde mental, que é onde entra esse meu lado alquimista de juntar substâncias, entender a bioquímica do corpo e fazer combinações que antes não eram previstas e que, pum, a gente vai ali a chavezinha. Isso eu não abro mão. Eu me permito, hoje eu como muito bem, como muito limpo, mas eu acho que o meu grande segredo é eu busco o caminho do meio. Cara, assim, o equilíbrio. O equilíbrio, sabe? Eu fico brincando que essa coerência vai muito também pela fluidez. Então, cara, assim, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito privilegiado, principalmente pela minha profissão e pelas pessoas que eu atendo, pelos privilégios que eu tenho. Então, ali você está num ambiente extremamente sofisticado, com pessoas muito mais privilegiadas que eu, mas corta. Eu tô no meu pezinho no chão, que eu como eu gosto aqui. Eu tô junto com meus cachorros. Eu tô no meio do mato. Sabe? Que, assim, isso pra mim, nossa, sabe? Eu tô aqui fazendo todo o meu processo de respiração, meditação, tendo minha alimentação limpa, mas vira ali, eu tô comendo um pedaço de bolo. Justo. Sabe? Eu tô tomando meu drink. A gente tá numa festa.
Mas aí no outro dia a gente tá no retiro, na expressão, nossa, mas não entendo, é confuso. Não, não é confuso. É a vida. É equilibrado. É a vida. É a vida. Sabe? É a vida. E por muito tempo eu briguei muito por esses lados, sabe? Achar que viver a espiritualidade era abrir mão de usufruto de prazeres carnais, vamos dizer assim. E não já estive nesse lugar. E em trocas nossas, você Exato. me abriu essa visão. Sabe, a gente traz muito, né? Esse peso, Sim, né? De achar total. que a gente precisa abrir mão e não precisa, sabe? Assim, quando a gente fala de espiritualidade, isso é uma coisa que eu quero muito falar, porque de todos esses minhas buscas e meus caminhos e recursos, eu não ia para uma pessoa que não, eu ia por cabeça. E cada vez mais que eu ia e que eu buscava e que eu achava que eu tinha encontrado e que eu me tornava tal coisa, aumentava um vazio dentro de mim, porque eu me distanciava de quem eu era. E aí quando eu entendi que a espiritualidade era um processo de autoconhecimento, onde eu ia entender minhas diversas facetas, faces e fases, cara, aquilo para mim foi muito libertador. Então hoje eu me permito ficar angustiado, triste, às vezes me isolar, às vezes viver momentos eufóricos de estar lá, a gente curtindo, brincando e ao mesmo tempo compartilhando. Cara, isso para mim é minha grande busca, sabe assim? Eu acho que é o grande segredo, sabe assim, de ter a responsabilidade, entender muitas vezes minha limitação de tempo. Às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas e não vai, a gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente se cobra muito, Sim. A gente conversa muito sobre isso, a gente é muito responsável, principalmente num trabalho como esse, né? De levar uma mensagem, de trazer essas pessoas. Então assim, quando a gente buscar ajuda, primeiro esteja consciente da sua responsabilidade consigo, né? Bela visão. Quando você buscar uma ajuda espiritual, você buscar uma ajuda médica, de um profissional, seja lá qual for, assuma a sua responsabilidade. Porque essas pessoas, elas devem ser instrumentos facilitadores, não a ponta final. Boa. Porque a responsabilidade está com a gente. Total. Né? Façamos a nossa parte, né? Exato. Você falou das infusões que você falou que faz, que eu fiz, né? Fiz aí uma sequência de algumas. Hoje de manhã eu tava lá e traz um benefício, assim, fantástico. Essa sua alquimia aí é maravilhosa. E até foi muito legal que hoje, quando eu tava lá conversando com as meninas lá, que atendem de uma maneira maravilhosa, uma delas falou assim: você gostou, Marcelo? Eu falei, nossa, é maravilhoso, vou ter até que passar ali para dar um beijo no Theo para agradecer a energia que ele me deu, física, né? Ela falou, nossa, você não sabe, veio uma moça aqui esses dias e ela tinha acabado de perder a mãe e ela tava fazendo as infusões. Aí ela virou pra gente e falou assim: eu tô tão bem com essas infusões que o Theo tá me dando, eu tô tão bem que eu tô me sentindo até mal por estar bem, porque minha mãe acabou de morrer. E a gente caiu na risada, eu falei, mais ou menos isso. É tão interessante, né? Porque isso é uma das coisas, inclusive, que a gente vive falando e trazendo respeito, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente vai, assim, tem hoje o meu lado como profissional, o meu lado ético, cientista, de buscar de fato essa alquimia, essa junção de substâncias, esse cuidado do ser humano. Então eu tenho um cuidado muito grande, sabe, de não banalizar, porque hoje em dia isso se tornou um comércio, né, um mercado. Sim. O wellness se tornou um mercado muito rentável. Então todo mundo toma tudo, todo mundo suplementa tudo, todo mundo faz tudo, e aí volta para aquilo, né? Você coloca a responsabilidade no outro ou na substância e você não volta nesse processo. Então eu educo muito minha equipe, todos os profissionais da gente, quando a gente trabalha junto, que a gente precisa entender o ser humano, né? E saber as necessidades. Então a gente não faz sorinho de nada, sorinho daquilo. Não, a gente trabalha com a necessidade da pessoa. Então o meu grande objetivo é não ter protocolo, sabe? Não engessar, é entender. Você chegou para mim com aquilo. Faz sentido? Tem coerência? Cara, vamos para um ciclo. Vamos lá e vamos reavaliar. Agora já não faz mais.
Porque me incomoda muito uma coisa assim, a longo prazo ou até mesmo para o resto da vida. Cara, a gente tem tanta vida dentro de uma vida só. Nossa, que nós somos pessoas tão diferentes desde quando a gente se conheceu. Total. E desde do ano passado para cá. O quanto a gente evoluiu, o quanto a gente evolui, o quanto a gente busca as medicinas de uma maneira muito consciente, né? Porque hoje é um cuidado que a gente sempre fala, né? Existe uma expansão muito grande desse mundo do wellness, mas também do mundo dos retiros, né? Da propagação das medicinas. Então as pessoas estão saindo aí fazendo as medicinas de uma maneira, quando na realidade, cara, ali é um instrumento tão poderoso, tão transformador, que se você tivesse a dimensão da energia que você movimenta, da ancestralidade que você ancora, das possibilidades que você tem de se curar, que você respeitava muito mais. Que é isso que a gente faz. Ele precisa estar muito claro, né? Muito intenso nas possibilidades que a gente tem. Então hoje é muito assumir nosso lugar, assumir o nosso protagonismo, assumir nossas responsabilidades e ir construindo, né? Sem dúvida, Theo. E o que você acha que é mais desafiador numa jornada de quem quer ter paz interior, saúde e sucesso ao mesmo tempo? Porque quando você fala de sucesso, é uma vida louca, é uma vida corrida, é muita maluquice. A gente você mesmo falou da tecnologia que tá numa velocidade onde muita tela, muita coisa. Como você, na sua visão, a gente consegue ter essa paz, ter a saúde e ter o sucesso? Olha, eu acho que isso é uma coisa que eu busco diariamente e me vem algumas questões. A primeira é não se levar tão a sério. Não se levar. Cara, acho que a gente precisa se cobrar menos, sabe? Tirar um pouco mais do chicote. Concordo, amigo. Acho que a gente se cobra muito, né? Sim. Acho que você, assim como eu, a gente acredita tanto no que a gente faz, que a gente quer ser tão bom e tão perfeito, que na verdade nem precisa daquilo, porque a gente não tá sendo bom com a gente. Exato. Acho que primeira coisa é isso. Segunda, cara, assim, que é uma coisa que um grande amigo meu faz comigo. Vai, ri. Às vezes a gente precisa rir mais. Sabe? Às vezes até das desgraças, sabe? Às vezes nem que a gente não queira. Porque ali você faz um comando neurológico onde você, opa, peraí, tô uma descarga ali, tô rindo. Foi igual a história que você tava falando de um trabalho. Tava tenso, mas você tava. Mas com certeza teria sido muito pior se você tivesse ali encrucado com aquilo. Eu aceito que dói menos, né? Exato, sabe? É isso. Outra coisa, cara, você não controla nada. Nada. Faça a sua parte, né? A gente não controla nada, cara. Assim, controla nada. Acho que esse é o grande desafio. Eu sou extremamente controlador agora com um business, como um instituto e com uma série de pessoas, com uma série de mundos e tudo mais. Você vê, que controla. Aí eu me pego, opa, peraí. Eu não controlo nada, peraí. Deixa aqui, tá certo, vou orientando, você vai. E eu acho que o último, cara, que é o que eu tô aprendendo e isso tem sido transformador, é tocar o foda-se. Maravilhoso. Cara, às vezes necessário, né? Tocar o foda-se. Sabe, tem dia assim que você faz assim, cara, que você quer toca o foda-se. Mas toca o foda-se. Sai, né? Você sai, cara. Que é igual uma das visões que a gente fala quando a gente estuda os psicodélicos, né? Que é o que é que o psicodélico faz na realidade? Tira você de um foco central. Às vezes você tá olhando aqui, você tá só vendo sua pele. Quando você toca o foda-se, você sai desse lugar e você olha, opa, peraí, tô vendo uma mão. Opa, tô vendo um braço. Opa, tô vendo um corpo todo. Opa, tô vendo todo um estúdio aqui. Tem uma série de pessoas. Opa, tô vendo um imóvel gigantesco. Você amplia a sua visão, sabe? Você sai. Tudo que você coloca foco e luz amplia. Então, cara, assim, às vezes você precisa, opa, sabe, tocar o
toquei o foda-se. É isso. Vou seguir essa dica aí. Eu sigo de vez em quando, mas é sempre bom ouvir, né? Espero que a galera também se inspire nisso aí. Já que você falou, vamos falar um pouco do Instituto. Então, como é que surgiu essa ideia? Da onde veio essa inspiração e o que é o Instituto hoje, ao Life? Falar a verdade, tá? Por favor. Olha, eu fui muito resistente, você sabe disso. Eu passei 8 anos com o meu consultório dentro da minha casa. Porque era uma forma de eu estar perto dos meus cachorros, era uma forma de eu trazer o conceito de um cuidado mais pessoal, mais intimista para os meus pacientes, o resgate do médico de família, que é o fato de receber intimidade, criar vínculos e laços. Eu dentro das minhas vivências espirituais e de todas as minhas buscas de expansão de consciência, um belo dia... Eu nunca tinha tido pânico nem crise de ansiedade. E aí eu comecei a ter. E aí começaram a vir várias vozes, vários pensamentos. Você está sendo egoísta. E olha onde a gente trouxe você. Achava aquele estranho. Ih, não tá. Tava cuidando da minha espiritualidade. Não é. E aí foi quando eu parei. Eu fiz, o que é isso? Eu disse, cara... Acho que você pode abrir um espaço que não é mais sobre o Dr. Tel, mas sobre todas as pessoas que você pode, junto com você, levar uma mensagem de transformação, de autoconhecimento, sabe? E de autonomia. E quando isso surgiu, quando essa possibilidade de fato surgiu de criar, eu tive que revisitar muito minha história. Eu falei, mas quem é o Tel? Porque a grande dificuldade, de fato, é envelopar o que eu faço. E ninguém consegue. Todo o trabalho que a gente tenta desenvolver, seja de comunicação, seja de direcionamento, não consegue. E eu acho que isso é fruto daquela criança que queria ser mágico, que queria surpreender, que era o nunca ser colocado num molde, sabe? Numa caixa e ter rótulo. E eu acho que eu consegui conquistar esse lugar, sabe? Não ter rótulo. Então as pessoas quando chegam pra mim, normalmente é do boca a boca. Ou, cara, eu vou lá no Tel, vai lá no Tel que ele resolve. E quando eu vi a possibilidade de abrir o Instituto, foi de fato de trazer essas pessoas que junto comigo conseguissem reforçar essa ideia de autoconhecimento, de autonomia sobre saúde, sobre autotransformação. Então, é um instituto e não uma clínica ou um espaço, porque ele tem a ideia de escola, educar você a se conhecer melhor para você ter autonomia, você ser protagonista da sua vida. Esse é o grande objetivo. E o nosso grande alicerce dentro do instituto é cuidar, sim, do físico, mas do mental, do emocional e do energético. Esse é o meu grande diferencial, vamos dizer assim. Então a gente vai revisitar, a gente vai conhecer, na realidade, a raiz de muitas das questões que você vem a trazer. Então eu criei um ambiente muito baseado nos elementais da natureza. Então eu trouxe muito a natureza para dentro, com uma possibilidade de ser um lugar para escapismos, para fuga, para você se desconectar, para você estar lá dentro. Todas as plantas lá que eu coloquei, de fato, elas têm um sentido. Todos os cristais que estão lá dentro, foi feito todo um estudo a partir da geobiologia, então é a cura do espaço através das energias das pedras. Então é um ambiente onde a gente trabalha isso. Todas as cores foram baseadas nos 4 elementos, então da terra, da água, do fogo e do ar. Então toda a nossa base são em tons terrosos, justamente para a gente alicerçar, ancorar nossas intenções, nossa ideia. Onde a gente vai para a parte do verde, que é a nossa conexão com a natureza, que ela não está fora, ela está dentro da gente, e com o azul, que é o da educação, que é do autoconhecimento, da autonomia das nossas escolhas. Então trouxe isso muito baseado no que a gente tem de mais moderno dentro da medicina. Isso eu fiz questão, que era justamente unir o conhecimento científico com as sabedorias ancestrais. Unir a medicina com a Esse é meu grande objetivo. Então, tem desde eu como médico,
tem desde outros especialistas, mas que a gente colabora e a gente traz muito conceito que nós não somos uma equipe multidisciplinar. Nós somos uma equipe interdisciplinar. E aí entra esse meu lado aí, controlador, que é... Eu gosto de saber as coisas que acontecem. Na verdade, eu gosto de compartilhar. Então, assim, quando vem você, o Marcelo, se eu tenho outros profissionais que possam, junto comigo, desenvolver uma visão para poder ajudar você a melhorar, a performar mais, a produzir mais, a viver melhor. Cara, vem cá, pessoal, ó, tô com tal situação, vamos fazer isso, vamos aquilo, anota aqui, vamos compartilhar com essa visão. Então, assim, a gente tem reuniões periódicas com todos os profissionais para a gente discutir o que tem acontecido internamente e o que está acontecendo no mundo. Hoje, eu digo que eu tenho uma grande possibilidade porque eu tenho acesso às substâncias que ainda vão ser lançadas. Então, assim, vamos se dizer, quando a gente fala de emagrecimento, hoje só se fala no Mounjaro. Primeira vez que a gente teve acesso à tizepatira, que é a substância do Mounjaro, foi em 2018. Faço parte de um grupo de 50 médicos no mundo que antes das coisas serem lançadas, a gente testa, a gente tem acesso. Então, hoje a gente já está falando de substâncias que vão ser lançadas em 2032. Então, imagina a possibilidade que você tem do cuidar, né? Então, quando a gente fala, quando eu falei lá no início da alquimia, é justamente esse pensar. Opa, peraí. Às vezes, quando eu peço para um dos meus pacientes fazer algum processo terapêutico, quando o terapeuta volta para mim, eu falo, opa, peraí que a gente precisa desbloquear. Às vezes, a gente tá aqui na moda aí, né, da imersão na água gelada, a gente sabe disso que a gente faz, a gente vive. Tem uma banheira lá de imersão justamente quando você vai, sim, para sua capacidade, sua saúde mental, mas quando eu deito a pessoa na maca, eu treinei meus terapeutas para ver pontos de condensação no corpo que reflete sobrecarga de órgão. E a gente consegue cuidar. Opa, peraí, eu preciso observar, porque nem sempre um exame de sangue vai conseguir mostrar. Então a gente vai além. E aí, meu amigo, isso não se aprende nos livros normais, é na vida, né? É vivendo, é trocando, é conversando com outros profissionais, estudando coisas que fogem até da sua alçada, porque às vezes lhe abre a possibilidade e a mente para poder cuidar melhor do outro. Sem dúvida. Que tipo de experiências que vocês têm hoje lá? Você falou da banheira de gelo, hoje, já falamos das infusões, que mais? Ó, hoje eu faço tudo ali para mim. é muito interessante, porque aquele conceito que a gente faz do biohacking, né, que é de ir testando e fazendo as combinações, tudo que eu faço lá dentro do instituto, eu faço comigo. E todo mundo que vive lá faz. Isso vai. Então, o objetivo mesmo é que a gente tenha um reset do corpo. Então, principalmente do mental. Porque as pessoas falam hoje muito de estresse. Cara, o estresse quando ele, muito bem administrado, cara, ele é o nosso grande trunfo, que deixa você alerta, vigil, sábio, conectando pontos. Só que a exposição exacerbada de uma maneira desenfreada faz com que leve você para um lugar desastroso. Sim. Aí é outro lugar. Então é como se eu pegasse a pessoa ali, colocasse lá dentro, resetasse, a gente fizesse uma combinação de processos terapêuticos que vão desde as infusões, desde a imersão, desde massagem, desde terapia neural, desde processos terapêuticos onde a gente identifica traumas, bloqueios e aí a gente consegue trilhar. Então, por isso que eu digo que a gente não tem protocolos, a gente tem jornadas. E hoje, toda a metodologia ela é amarrada nisso, né? No cuidado do físico, do mental, do emocional e do energético. Então, tanto a gente vai fazer hoje a combinação de ervas que pode contribuir para que você durma melhor, uma coisa simples, a utilização de uma tecnologia que vai fazer uma neuroestimulação cerebral que trata sua depressão, sem utilizar um medicamento. Então, a gente vai justamente trazendo de volta esse conceito, né? A gente traz o que a gente tem de ponta, de mais atual, melhor, como a gente traz também as sabedorias da junção de ervas, das substâncias, isso é o que mais me fascina. Demais, muita coisa. Eu já participei de muitas lá e só benefícios, com toda certeza. A gente falou já um pouco disso, mas eu queria que você
quais alguns pequenos rituais que você poderia aconselhar as pessoas para que elas pudessem ter uma vida mais tranquila, uma vida mais longeva? Porque é fácil a gente falar às vezes de vamos ter uma medicina maravilhosa como essa, mas nem todas as pessoas têm esse tipo de acesso. Sim. Então acho que a ideia é a gente inspirar e trazer também essas possibilidades. O que pequenas coisas, pequenas mudanças no dia a dia as pessoas vão poder fazer, no seu ver, para poder ter uma vida mais leve? Cara, eu acho que a gente pode voltar, Marcelo, a aquela possibilidade lá da respiração ao cubo. Legal. Ele é básico, cara. Às vezes você pode parar 2 minutos e você vai conseguir render e produzir muito mais. Legal. Sabe? Acho que isso é fundamental. Sabe assim? Fundamental. A gente pode lançar a mão de algo básico. Outra coisa que é extremamente básica e que a gente tá fazendo aqui, mesmo que intuitivamente, é colocar os pés no chão. Legal. Cara, existem conexões nos nossos pés nervosas que faz com que a gente consiga ter aquele conceito do aterramento, que é o estado de presença, que faz com que você conecte todo o seu sistema nervoso central, que é leve, até o seu cérebro, que faz com que você consiga aumentar seu estado de presença e preservar a sua energia. Legal. Isso é fundamental. Isso são coisas que a gente pensa. E, cara, assim, às vezes a gente tá vivendo uma vida tão conturbada, né? Tanta desgraça, as pessoas estão tão malucas, tá tudo tão estranho, que eu acho que uma das coisas que a gente precisa também desenvolver é aprender a reclamar menos. Concordo totalmente. Sabe, que assim, às vezes a gente reclama, às vezes só parar. Às vezes só parar, sabe? Às vezes eu me pego assim, cara, será que eu agradeci? Às vezes não vai. Existe uma coisa que a gente faz, a gente já acorda muito no automático, né? Atrasado. Sim. E é o despertador, tudo. Cara, se você pegar e você acordar, você pegar ali, ó, assim, 1 minutinho que seja do seu dia, e você começar a sentir, e você intencionar, quando você intenciona, você faz com que o seu cérebro crie conexões cerebrais para que esse seu pensamento, essa sua intenção se torne um pensamento e esse pensamento reverbere materialização, que nós somos energia. E aí as coisas começam a fluir. Isso é real. Não sou eu que estou falando, é a ciência já que comprova. Joe Dispenza fala sobre isso. Joe Dispenza fala sobre isso, essa capacidade que a gente tem, de fato, de criar a nossa realidade, de modificar a nossa realidade. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, sabe assim? Parece um discurso piegas, mas é real. Se você começar a criar uma rotina, porque as pessoas também esperam estar sempre motivadas. Sim, não vai acontecer, tem como. É impossível. Ah, se tem dia que eu acordo, que eu vou... Desculpa aí, corta, pi. Cara, eu vou ter que trabalhar. Opa, não respiro, não penso, vou. Cara, às vezes é o melhor dia. Às vezes você tá tão empolgado, vem uma coisa, desestabiliza você tá lá, sabe? E, cara, assim, eu acho que isso é o grande trunfo de tudo, sabe? Assim, é você começar a criar a sua realidade, sabe? Você deixar... A gente tem muito barulho, né? A gente dá ouvido a muito ruído, né? Do dia, aquilo, nós somos uma geração de muita de necessidade de muita aprovação, né? Então a gente espera, prova disso são as redes sociais, né? A busca dos likes e das pessoas e tudo mais, e aí tá tudo muito chato, né? Tá tudo muito extremo e tá tudo muito dicotomizado, né? Tá certo ou errado, branco ou preto, sim ou não. E quando na realidade, cara, assim, existe tantas possibilidades no meio desse caminho que a gente pode explorar, que a gente pode ser mais feliz, né? E curto o caminho, né? Curto, sabe? Cara, assim, a gente não tá falando aqui de pegar uma substância. Vou dar um exemplo aí, que é a grande promessa dentro da medicina, que são os peptídeos. Os peptídeos, nossa, é caríssimo, é super. Cara, assim, pra você chegar a um nível desse, se você não tá fazendo o básico, cara, começa a criar, sabe? Começa a visualizar. O corpo é muito sábio. A gente... Vamos só dar um exemplo. Você conhece o ar? O ar? Ar. Ele tá aqui por toda parte. Você conhece a manifestação do ar, né? Do vento.
né? As coisas que estão acontecendo. Mas a gente não conhece o ar. A gente não vê o ar. Sim. Né? O único elemento que a gente tem, que o homem hoje consegue fazer, é o fogo. Sim. Do resto, não. E a gente não conhece. E aí quer dizer que porque a gente não conhece, a gente não palpa. Ele não existe? Então, hoje a gente tem essa capacidade, né? De criar. A gente cria essa realidade. Eu fico brincando que eu fui e eu sou uma criança muito sonhadora. Por muito tempo, por muitos traumas que eu vivi, eu quis abandonar aquela criança, deixar ela ali num lugar e achar que eu, adulto, bem-sucedido e que criei uma carreira, iria viver sem essa criança, com medo, inseguro, cheio de traumas, vulnerável. Não tem como. Não tem. Cara, assim, não tem como, sabe assim? Não tem como você abandonar as suas versões. Não tem como. E não é que é certo ou que é errado, é o que você poderia. Então, a gente precisa integrar. Cara, olhar ali para aquela realidade de uma maneira amorosa. Parece até piegas, mas é real. De uma maneira amorosa, cara, assim, tudo bem, vem cá. Às vezes acolhe. Cara, existe um movimento que a neurociência já comprova, que é o alto-abraço. Cara, a gente mal se faz carinho. Que legal. Se a gente se pegar, sabe? Que às vezes a gente precisa, sabe? Às vezes pegar, fechar o olho, sabe? Assim, cara, assim. Chegar e, às vezes, naquela agonia toda, e falar, opa, peraí, tá tudo bem. Cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes a gente precisa se pegar no colo e não esperar que o outro nos pegue no colo, né? Às vezes a gente precisa. Demais. Né? Tem uma frase que eu digo que é muito real, que é assim: quando a gente não se ama, o outro não nos ama, nos abusa. Total. Concordo com você. Que belas dicas, hein, Theo? Muito obrigado por isso. E você, como especialista, médico e alquimista da vida, como vê a medicina para o futuro? Você tendo esses acessos a tantas substâncias e tecnologia e ciência, o que você vê para o futuro? Eu acho que tem uma reflexão que eu trago. A gente está olhando muito para o futuro, né? Para as novas tecnologias, esperando novas substâncias, ansiando assim, revoluções. E na realidade a gente está vivendo um momento de extremo resgate. Resgate das nossas relações, resgate da nossa ancestralidade. E quando eu falei ancestralidade, estou falando de nossos antepassados que a gente não conheceu. A gente está falando dos nossos pais. Próximo. Nossos próximos, sabe assim. A gente está revisitando conceitos dentro da medicina que nasceram há séculos atrás e que a gente está precisando resgatar para trazer nos dias atuais. Prova disso é a grande revolução que a gente tem dentro da psiquiatria com o adendo dos psicodélicos. Cara, então hoje eu vejo uma medicina de uma maneira não dicotomizada, sabe? Mas de agregação, sabe? De integração, onde a gente vai trabalhar de uma maneira muito sinérgica com essa troca, com esse vínculo com todos aqueles e com a junção do conhecimento científico com as sabedorias ancestrais. Não vai ter como a gente fugir disso. Por mais que a gente tenha, e que bom que está existindo a inteligência artificial. Demais. Que precisa. Hoje eu brinco que eu, em momentos, estou aqui misturando erva, fazendo um banho, fazendo um chá, fazendo a combinação da intenção, e daqui a pouco eu estou gerenciando 4 inteligências artificiais. Eu olho assim, opa, peraí. E aí aquelas inteligências artificiais estão esperando que eu consiga mediar aquilo para que ela venha trazer, por exemplo, a possibilidade de junção de substâncias que são tão ancestrais. Sensacional. Que demais. Que demais. Eu faço algumas perguntas aqui uma especificamente, e para todo mundo que veio aqui eu vou fazer essa mesma pergunta. Se você tivesse um superpoder e você pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Eu acho que eu mudaria as
as disparidades. Eu tiraria os extremos. Interessante. Acho que eu abaulava mais, não deixava tanto pontas. Porque eu acho que tá muito discrepante, né? Tá muito extremo. Acho que o meu superpoder era, peraí. Colocar as pessoas numa iguais. Mais ou menos eu não falo nem iguais, né? Porque eu acho que a gente precisa das diferenças. Sim, a gente aprende muito nas diferenças, né? Assim como a gente aprende muito na dor. Acho que elas são necessárias, elas nos trazem um nível de consciência e de aprendizado muito, muito bonito. Mas que a gente pudesse ter a capacidade de entender que os extremos, eles muito mais nos separam do que nos aproximam. Theo, que papo inspirador, cara. Quanta troca boa. Foi muito bom conhecer você um pouco mais aqui. Essa sua história toda. Já disse, repito, confio mais em você agora do que eu já confiava. Agradeço demais por você ter vindo aqui. Deixa suas mídias. Olha, tem o meu Instagram, que é o Theo Ebert MT, que o MT era da Medicina do Todo. Eu do All Life Institute. Que aí são as duas lá do Instituto, onde a gente começa a propagar e a falar sobre todos esses conceitos, né? Trazendo pessoas que, assim como nós, acreditam que o ser humano ele não precisa se limitar, ele pode se expandir, né? Tô com você. E que possamos expandir essa sabedoria, essa troca para mais pessoas, para que a gente possa inspirar mais pessoas. Eu tenho certeza absoluta que essa nossa conversa aqui vai inspirar pessoas. E não tem desculpa, né, Theo? Acho que as pessoas têm acesso, cada qual no seu momento, cada qual do seu jeito, para que possam ser melhores e buscar aí uma melhoria com a sua história, com o seu ponto de vista. E não tenho nem palavras para agradecer isso tudo. Acho que a gente pode começar pelo básico, né? Vamos começar pelo básico. Simples. A gente tem uma tendência a deixar as coisas muito complexas e a gente precisa simplificar. Exato. Acho que é o básico. E, cara, assim, só tenho a agradecer. Você sabe o quanto eu admiro você, o quanto a gente compartilha de histórias e de momentos, né? Muitos momentos que às vezes a gente se fecha, cria uma casca, mas quando a gente sai dessa casca, a gente sai muito mais fortalecido. E parabéns por essa iniciativa. Ela é muito genuína, né? É muito verdadeira, eu sei que você conhece. E que especial fazer parte de tudo isso aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conto com você para trazer mais pessoas, mais inspiração, que eu possa colocar pessoas sentadas na sua cadeira para trazer mais histórias como a sua, para que a gente possa inspirar. E se a gente fizer a nossa parte e poder tocar pessoas que seja na sua minoria, eu vou ficar feliz, eu tenho certeza que você também vai. Com certeza. Né? Muito obrigado, amigo. Que agradeço. Que papo cheio de inspiração, longevidade, vida, medicinas ancestrais. Espero que você tenha gostado. E gostou? Dá o seu like, dá a sua opinião. Não gostou? Faz a sua crítica. Eu quero aprender, eu quero ser melhor com a sua crítica. E fica plugado. Esse é o Viva Plugado. Até a próxima.